E aí, povo, tudo bem? Eu tô aqui acompanhado de algumas bonecas reborn para falar de um livro que é de terror. Eu não sei vocês, mas na minha infância eu ia na casa de uma tia minha que tinha muitas bonecas espalhadas e aquilo me dava medo. Talvez pela influência de um filme de terror, né? O boneco Chuck, ou melhor, Chuck, o boneco assassino. Eu tinha medo porque aquela boneca ficava com o olho aberto ali encarando a gente. Esse tipo de filme pertence a um subgênero de terror, que é o slasher. Mas o livro sobre o qual vamos falar hoje é de outro subgênero, também de terror, só que de terror psicológico. É do brasileiro Rafael Montes, é o último lançado, publicado esse ano em 2024. Uma Família Feliz. Qual a relação com as bonecas? Bom, para quem não conhece, assim como eu antes do livro, essa espécie de boneca aqui é a boneca Reborn. Ela é feita para ter traços hiperrealistas. E a personagem principal, a narradora personagem, a Eva, ela trabalha com isso. Ela faz bonecas sob encomenda. São bonecas de silicone para ficar muito parecido. Muitas das vezes as interessadas, os clientes, mandam foto da criança e ela vai trabalhar o material de modo a ficar muito idêntico à criança real. Não por acaso, né, a capa do livro é uma cabeça de boneca, né? Uma Família Feliz, do Rafael Montes. O gênero que ele está acostumado a trabalhar, eu já falei de outros dois livros aqui, é de terror. Aqui prevalece um terror psicológico. Família Feliz é uma alusão que ele faz à nossa sociedade que é de aparências e muitas das vezes, né? E aqui a gente conhece uma família brasileira que está ali no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na contemporaneidade, aqui no século XXI, e aparentemente é uma família perfeita. É uma família que a gente vai conhecer através da voz da personagem protagonista, que é a Eva. É uma mulher muito bonita, que ela é casada com um homem também muito bonito, o Vicente, e eles têm duas crianças, mais ou menos ali nos seus 10 anos de idade. São gêmeas, duas gêmeas, a Sara e a Ângela. Tá tudo certo, eles são bonitos, moram muito bem, num condomínio fechado de alto padrão, que tem tudo no condomínio, inclusive escola. As crianças são muito bonitinhas e ela tá grávida. Eles terão um terceiro filho, o Lucas. Até aí tá tudo bem. As coisas começam a sair do prumo. O primeiro fator desestabilizante daquela família é quando o Lucas já nasceu e ele surge com um hematoma. E aí começa o problema. Aí começa as desconfianças. Há um episódio com a diarista que trabalha na casa, mas ao mesmo tempo a Eva está muito sobrecarregada porque ela trabalha com os bebês reborn, só que ela não está conseguindo mais trabalhar e ela fica em casa para cuidar de 3 filhos. E por conta de um episódio com a diarista, ela acaba assumindo também todas as tarefas domésticas. Então ela está cuidando de um recém-nascido que dá muito trabalho desde antes dele nascer. Ela sente inclusive que o Lucas, esse recém-nascido, não gosta dela, ele chora muito, dá muito trabalho. Então esse é um ponto também. O Rafael explora a gravidez e a maternidade de uma maneira não idealizada. E além disso, as duas crianças e a casa para ser cuidada. A Eva está sobrecarregada e a partir do momento que o Lucas aparece com hematoma, algo está mal explicado. Começa a parar uma desconfiança na família sobre quem de fato provocou aquele hematoma. Nesse meio tempo, acontecem outros episódios de violência com as crianças. E aí entra a parte do terror psicológico. A Eva começa a entrar em crise o seu casamento. Ela acaba indo revisitar o seu passado. A gente descobre que ela teve
um passado turbulento com a mãe também, que a batia nela, que a submetia a quase que torturas, né? E acontece um episódio muito forte com as duas gêmeas, e a partir daí a gente começa, porque a gente está tendo acesso à leitura através da ótica da Eva, a gente começa a se questionar, afinal de contas, o que tem provocado aqueles episódios, né? Ela também tem lapsos de memória, tem apagões, e ela está muito sobrecarregada naquele contexto de cuidar de casa, de cuidar de menino. Ela começa a ter lapsos de memória. O esposo dela, o Vicente, está no momento, está tendo que trabalhar muito, então ele acaba não ajudando muito ela. Ela começa a suspeitar de traição, ela se sente traída, abandonada, porque ele não se dedica àquelas atividades, ele acaba deixando tudo para ela. E nesse ambiente ela começa a acontecer algumas coisas que ela não se lembra, e acaba que a culpa vai recair sobre ela. Um episódio que vaza, né, de agressão, que vaza para esse condomínio que afinal de contas é um condomínio de gente de alto poder aquisitivo, que está muito preocupado com a aparência, são pessoas que muito enxeridas na vida particular dos outros, então começa-se a especular o que pode ter acontecido, imputa uma violência a Eva e ela entra num estado que ela não sabe mais, ela duvida de si mesma, ela duvida de sua própria sanidade, o Vicente também. Só que ao mesmo tempo a própria Eva começa a suspeitar da honestidade do próprio Vicente, começa a suspeitar que o Vicente pode estar por trás de algumas coisas. Ela suspeita de coisas horríveis do Vicente em relação à filha. Há também o fato de o Vicente já ter sido casado antes e a primeira esposa dele, a Alice, ter desaparecido, não ter corpo. Ela foi dada como morta, mas não se sabe ao certo o que aconteceu. Ela vai investigar, ela vai acabar descobrindo situações que deixam ela bastante preocupada, e ela começa a enxergar um padrão de comportamento no Vicente. O Rafael Montes, ele tem atraído multidões por onde passa, e eu estou tentando entender o seu estilo, né? Ele explora o terror, mas o que eu gostaria de destacar que eu percebi na escrita dele, né? Ele te prende. Esse livro aqui eu li em 2 dias, né? Você quer saber. Ele te amarra de uma forma, ele cria um ambiente de suspense e é uma leitura rápida, né, que te prende. Até pela estrutura que ele opta aqui, por exemplo, nesse livro. O livro começa do final. Há uma mulher abrindo uma cova para enterrar uma criança. E depois, nos episódios, nos capítulos seguintes, volta-se no tempo. 1 ano antes, 4 meses antes, 1 mês antes, tantas horas antes. Então, ele inverte a lógica da estrutura narrativa, o que poderia prejudicar, a princípio, no primeiro olhar, a surpresa e o mistério. Não é isso que acontece. Você fica tentando saber como que chegou naquele ponto, né? E você fica preso naquilo. Outro elemento também do Rafael é a questão do plot twist. Você, como aconteceu algo, você fica tentando, você é instigado pelo autor e pela narração da Eva a entender quem pode estar provocando aquilo, quem é o responsável ou a responsável por aquilo. E ele vai jogando pistas que você acha que está entendendo, de repente há um plot twist, né? Há uma reviravolta na narrativa e você é pego desprevenido. Foi o que aconteceu comigo. Você dificilmente vai seguir a pista certa para desvendar o que aconteceu em determinada situação chave para o desfecho do romance. Outro ponto também que é interessante de destacar é essa crítica que ele faz à sociedade de aparências, essa família que aparentemente era perfeita, tinha uma vida perfeita. Há um dado momento que a própria personagem principal diz o seguinte: fico observando os frequentadores do shopping. Acho impressionante como nos últimos anos as pessoas resolveram ficar parecidas. Para os homens, queixo quadrado,
barba desenhada, tupete discreto e músculos saltando da camisa com logo de marca. Para as mulheres, lábios grossos, maçãs do rosto fartas e um vestido colado ao corpo, marcando bem a bunda e os peitos. Um casal passa por mim, minutos depois, outro casal idêntico vem no sentido contrário. Parece que são as mesmas pessoas, com roupas diferentes. É como um grande exército de Barbies e Kens, todos com a mesma harmonização facial. Então, não dá para dizer mais sem dar spoiler. O que eu garanto para você é que você vai ser arrebatado pela história. Você vai ficar instigado aí até o final dela. Grosso modo, é um romance de terror psicológico, para quem gosta do gênero, né? E que vale muito a leitura. Inclusive, saiu também, existe um filme, né, com esse mesmo título. E curiosamente o título, que é essa mesma história do Rafael, esse é um caso inédito para mim, na qual a história primeiro saiu no filme, primeiro houve o filme, depois o livro, né? Quando o Rafael conta em algumas entrevistas mesmo, que quando eles começaram a gravar o filme, ele sentou e começou a escrever o livro. Então, é o inverso. Geralmente parte-se do livro para se fazer o filme. Aqui não, partiu-se do filme para se chegar ao livro. Então, assim, é um autor que está em evidência e ele é muito bom no que faz. Se o propósito dele é nos prender e deixar curioso para saber como vai acabar, qual será o desfecho, como se chega àquele desfecho, ele consegue muito bem em Uma Família Feliz, do carioca Rafael Montes.